Fala aí, pessoal, salve torcida tricolor, voltando aqui no canal do Lessa para atualizar vocês com informações importantes, novidades nesta sexta-feira, notícias relevantes em relação a mercados de transferências, uma possibilidade que surge para o Fluminense vencer essa concorrência pelo Luiz Henrique. O Betis se interessou pela contratação do Nino e aí surgiu uma possibilidade de troca e eu vou explicar aqui para vocês a intenção do Fluminense com isso. Se o Betis vai comprar essa ideia ou não, aí é outra história. A gente vai ter que aguardar. Mas é uma tentativa válida. E o que a gente falou aqui ontem sobre a situação de Carlo Ancelotti no Real Madrid se confirmou. O Carlo Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid. E aí, meus amigos, a situação passa a ficar um tanto quanto intrigante se a gente pensar em Fernando Diniz. Continuando na seleção brasileira em definitivo, outro técnico vai ser contratado. Enfim, é algo para a gente se preocupar, não necessariamente agora, mas num futuro bem breve aí, imagino. Galera, só não esquece de deixar aquele like, sempre pedindo a vocês se inscrever aqui no canal do Lessa. Já tô num ambiente diferente, né? Porque vim tirar uns dias de folga, né? Entre aspas, se o Fluminense permitir, né? Porque eu acho que pelo andar da carruagem não vai ser bem uma folga assim, mas pelo menos dar uma respirada depois de dias tão corridos, né? De uma exigência tão grande da cobertura do Mundial de Clubes, mas ainda assim daqui trazendo notícias e informações para vocês e na medida do possível trazendo o que eu consegui apurar aqui para vocês, beleza? Então bora de notícia, bora começar a desenrolar aí esse nó, porque a gente sabe que tá virando uma novela essa situação do Luiz Henrique, mas hoje surgiu uma novidade importante que vem do site Bissoccer, que é uma reportagem assinada pelo jornalista Pepe Elias, que é um jornalista que cobre o Betis. E foi ele que, na época, noticiou e deu detalhes da contratação do Luiz Henrique por parte do Betis. E agora, como é a vida, né? O Luiz Henrique foi pro Betis, tentar fazer sucesso na Europa. A coisa, num primeiro momento, não deu muito certo. Aí ele pode voltar, e agora o Nino pode ir, e de novo pro Betis. Vamos lá, vamos primeiro aqui a informação que o Pepe trouxe, e depois eu vou trazer aqui para vocês. Eu, no primeiro momento, consegui aqui apurar para trazer para vocês, tá? Vamos lá. Ele disse o seguinte: o Betis está se movimentando no mercado, buscando um zagueiro para a próxima temporada e está em negociações com o Fluminense para adquirir, né, o Nino em definitivo. Adquirir o serviço. Está numa tradução aqui do Google, então obviamente não é uma tradução perfeita, mas resumindo aqui para vocês, o Nino ocuparia uma vaga de estrangeiro dentro do elenco do Betis. E aí o Fluminense chegou a propor uma troca com o Luiz Henrique sendo envolvido. Embora o Betis, no entanto, não esteja disposto a fazer esse tipo de negócio, porque espera conseguir um bom montante aí com essa venda do Luiz Henrique. E na época, vocês lembram, ele foi contratado por 7 milhões de euros fixos junto ao Fluminense, mais 6 milhões de variáveis, que a gente não sabe quais foram de fato alcançadas. Mas vamos lá. O Fluminense se disponibilizou e talvez, isso eu preciso confirmar ainda, mas há uma intenção de dar mais uma cartada nesse sentido, fazer uma proposta um pouco mais robusta e de colocar o Nino no negócio e um dinheiro a mais pelo Luiz Henrique. Só que primeiro a gente precisa saber de uma coisa: o Nino quer ir pro Betis? É um desejo do Nino ir pro Betis? Porque o Fluminense não vai fazer nada sem a autorização do Nino. Todo mundo sabe que o Nino tem uma excelente relação com o presidente Mário Bittencourt. Então tudo em relação ao Nino está muito bem alinhado com a diretoria. Se o Fluminense puder fazer para ajudar, o Fluminense vai fazer, já que o Nino cumpriu a promessa que era de ficar até o final do ano. Então primeiro tem que saber se o Nino quer ir. Se o Nino quiser ir para a Espanha, o Fluminense estaria disposto a colocar um dinheiro a mais para tentar trazer o Luiz Henrique. E aí, enfim, seria em definitivo? Se for em definitivo, acho bem difícil, porque o Betis, mesmo incluindo o Nino, vamos supor que o Nino fosse avaliado em 5 milhões de euros. Aqui ele diz que a multa é de 5 milhões, mas na verdade a multa do Nino é de 7 milhões de euros. Então é um pouco mais. Vamos supor que o Fluminense chegasse a esse montante aí de 7 milhões de euros, vai dar mais de 37 milhões de reais. O Fluminense dificilmente iria pagar
esse valor pelo Luiz Henrique. E aí, avaliando o Luiz Henrique em 7 milhões de euros, com mais 5 milhões o Betis pagaria no Nino, ficaria um total de 12 milhões de euros, que era mais ou menos o que o Betis espera conseguir com o Luiz Henrique, entre 12 e 15 milhões de euros. Mas ainda assim acho uma proposta muito acima para o Fluminense. A não ser que a estratégia seja utilizar o Nino para obter ou facilitar o empréstimo do Luiz Henrique. Aí pode ser uma possibilidade. Mas, repito, é uma coisa que ainda carece de apuração. Eu falei com uma pessoa aqui e ela me disse que o Fluminense quer fazer uma oferta envolvendo o Nino. E aí, mas eu não consegui descobrir se já foi essa primeira proposta ou se o Fluminense vai fazer uma outra proposta. Enfim, o que eu acho é que seria bom para todo mundo, né? Bom para o Luiz Henrique, bom para o Nino e talvez bom para o Fluminense, mas depende dos valores. Não acho que o Betis vai facilitar. E repito, eles estão esperando uma proposta talvez até do futebol europeu, porque eles acreditam que o Luiz Henrique pode ser valorizado. Então não é uma situação fácil, não é uma situação simples, mas é uma nova possibilidade que surge. E o Nino, aliás, o Betis como alternativa, tem o Vitão do Internacional. O Inter, por exemplo, está pedindo 8 milhões de euros. Se o Inter está pedindo 8 milhões pelo Vitão, desculpa, o Nino não pode sair por menos a multa rescisória, que é 7 milhões de euros. Esquece. Eu acho que ninguém tem muita dúvida sobre isso. Os caras querem botar preço do Luiz Henrique lá no alto, quer chegar aqui e pagar 5 milhões de euros no Nino. Não ferra, né? Pelo amor de Deus. Então, enfim. Vamos ver como é que essa coisa vai se desenrolar. Eu acho que a troca seria excelente, mesmo envolvendo dinheiro, mas claro, dentro ali de um limite. Com o Nino sendo bem avaliado, uma proposta sendo aceita, uma proposta razoável em relação ao Luiz Henrique. Se vai acontecer ou não, não sei. Acho difícil, tá? Acho improvável. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação. E a vergonha aconteceu, senhoras e senhores. O Real Madrid anunciou a renovação com o Ancelotti até 2026. É isso mesmo. A CBF conseguiu fazer talvez um dos seus maiores vexames nos bastidores da sua história, ao anunciar um acerto com um treinador que nunca esteve certo. Estava muito na cara isso, era muito evidente. Agora estão dando uma desculpa nos bastidores, dizendo que intermediários, dizendo que o Edinaldo liberou o Carlo Ancelotti porque devido a essa bagunça na CBF não teria como cumprir o acordado. A cara de pau é gigantesca. Carlo Ancelotti renova contrato com o Real Madrid e isso implica uma situação preocupante envolvendo o Fernando Diniz. A gente não sabe o que vai acontecer. A CBF vai ter um novo presidente. O Edinaldo acho que não vai nem concorrer. Esse novo presidente vai querer o Diniz? Ou ele vai optar por um outro treinador? Se ele escolher o Diniz, como é que vai ficar essa situação? O Diniz vai deixar o Fluminense? O Diniz pode deixar o Fluminense? Ou ele vai conciliar? Ou ele vai dizer não para a CBF? É algo realmente preocupante no desenrolar da temporada. E como eu disse ontem lá no Jornada, é uma situação que pode ser determinante para o sucesso ou não do Fluminense na temporada. Alguns veículos já começam a especular que Renato Gaúcho está na mira da CBF. Uma informação que vem lá da Rádio Grenal. É lá do Rio Grande do Sul, né? Tem muita cara de que isso pode ser plantado. Mas enfim, eu não descarto, seria uma possibilidade. Acho que é uma possibilidade. Eu, pensando, obviamente, a gente pensando com os nossos interesses, de acordo com os nossos interesses, torço para que o Diniz saia da CBF de uma vez por todas. Tomara que isso aconteça e ele fique somente no Fluminense. Mas enfim, é muito cedo ainda para falar alguma coisa, porque depende de resolver toda essa situação aí envolvendo a CBF, que não vai ser fácil também. Muito complexo, mas sinceramente não me surpreende. Eu já estava preparado para isso. Esses caras são inacreditáveis. Inacreditáveis. A condução de tudo isso foi muito bizarra. Mas vindo da CBF, repito, não me surpreende. Vamos aguardar também para ver o que vai acontecer em relação a isso. Em breve, certamente, teremos novidades. Inclusive, o Fluminense divulgou hoje uma carta apoiando, ao lado de 29 clubes e 8 federações, apoiando Reinaldo Carneiro, candidatura do Reinaldo Carneiro, que é atual presidente da Federação Paulista de Futebol, à presidência da CBF. Ao lado de 29 clubes e 8 federações. É bem provável que
Reinaldo Carneiro venha se tornar o novo presidente da entidade. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Deixe aí seu comentário, galera. Você acredita que o Diniz pode deixar o Fluminense? Você gostaria de ver essa troca aí entre Nino e Luiz Henrique? Vocês estão imaginando sobre essas questões? Deixe aí no comentário, seu like, não se esqueça e se inscreva aí no canal do Lessa. Tamo junto, ó, vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para Mais Ágil. Final do ano já chegou, 2023 acabando, para começar 2024, tá precisando daquela grana que você tem lá no FGTS e não pode mexer nela? Então entre em contato com a Mais Ágil através deste link, eles antecipam esse dinheiro e você recebe em pouquíssimo tempo na sua conta. Tamo junto.